Boa noite, irmãos. Não está aparecendo nada. Boa noite, irmãos. Espero que tenha tido um bom Natal. Este domingo em que todos passaram talvez um dia muito bom entre família, entre amigos. E agora então, neste domingo maravilhoso que tivemos, vamos então adorar nosso Deus, louvando ao Senhor, cantando o hino 381 de nosso cenário. Convide seus amigos, passe o link para seus amigos, familiares, e vamos adorar nosso Deus na última semana de 2021. Vamos então lá. Jesus proverá, sim, crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. Se laços amigos ameaçam quebrar, Jesus é contigo, te pode amparar. Nas lutas renhidas, seu braço te dá. Porque te afadiga, Jesus proverá. Jesus proverá, sim, crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. No fim desta lida feliz entrarás, vencida a fadiga no reino da paz. No mundo os cuidados não mais haverá, serão dissipados, Jesus proverá. Jesus proverá, sim, crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. Em Colossenses 3, no versículo 17, assim diz: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai.
tudo que nós fizermos, que seja feito em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E dando graças ao nosso Deus. Neste momento de oração. Neste momento, em seu lar, onde você estiver agora, abre seu coração perante Deus. Coloque seus anseios, seus agradecimentos, seus pedidos especiais. Talvez alguém esteja passando por alguma doença terrível. Talvez alguém tenha recebido uma graça da cura de uma doença. Mas esse é o momento, então, de falarmos com Deus e agradecermos a oportunidade que temos de nos dirigirmos a Ele, ainda em liberdade. Por vivemos tempos bem difíceis. Vamos orar. Querido amado Pai, que habita nos santos céus. Neste culto, Senhor, viemos te adorar a Ti como nosso único Deus. Colocando nossos corações perante Ti, e neste momento, como Teus filhos, que somos reconhecidos por Ti, abrimos o coração. Colocamos em primeiro lugar nossos agradecimentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado pelo ano que está se findando. Tivemos muitas dificuldades, mas tivemos a Tua mão poderosa guiando nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos ainda de liberdade de nos dirigirmos a Ti. Também, Senhor, muitos irmãos nesse momento agora também abrem seus corações, querem colocar seus anseios, seus pedidos especiais perante Ti, para que nós possamos ter a certeza que a Tua mão poderosa está guiando nossas vidas e também nossos pedidos. Abençoe a mensagem desta noite, Senhor. O professor Bruno vai trazer a mensagem para nós. Que ela seja guiada por Ti e que venha de encontro aos anseios, a todos os corações que estão prontos a esperar esta mensagem. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Mas antes desta mensagem, temos então uma mensagem musical pelo grupo Conexão. Nada comparado. Eis-me aqui, sedento estou, quero conhecer-te mais. Eu quero estar junto a Ti, Senhor Jesus, é teu o meu coração. Ensina a orar, vem me guiar. Estou pronto para ouvir Tua voz. Preciso, mais que tudo aqui, mais que a própria vida. Preciso só de Ti, Senhor. Eu preciso. Meu Senhor, Criador e Rei, me ajude a Te servir. Faz de mim um novo ser. Cria em mim, Senhor, um puro coração. Ouve, ó Pai, minha oração. Eu não posso prosseguir sem Ti.
mais que tudo aqui, mais que a própria vida. Eu preciso só de ti, Senhor. Eu preciso. Salvador, bendito atende. Oh, não faz outros seres preciso, mais que tudo aqui, mais que a própria vida. Preciso, mais que tudo aqui, mais que a própria vida. Preciso só de ti, Senhor. Só de ti, Senhor. Eu preciso. Muito boa noite aos irmãos. Sejamos todos bem-vindos para mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Eu queria dizer que é uma alegria estarmos juntos novamente, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, pois cada vez que a gente sobe no púlpito, a gente não vai falar sobre qualquer assunto, a gente não vai estudar sobre qualquer palavra, a gente vai falar a palavra do nosso Deus. E eu convido os irmãos para refletirmos nesta noite numa passagem bíblica muito conhecida, um episódio muito conhecido quando Jesus esteve conosco neste mundo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero perguntar uma coisa para vocês. A gente já passou o Natal, estamos rumando para mais um ano. E quando, sempre em finais de ano, a gente tem o costume de fazer balanço, de fazer a chamada retrospectiva. Como foi o ano de 2021 para mim? O ano de 2021 foi um ano abençoado, foi um ano bom para mim, de conquistas, de realizações. O que eu almejei fazer neste ano, eu obtive êxito? Ou, quem sabe, o ano de 2021 foi um ano ruim, um ano de pandemia, um ano onde eu enfrentei enfermidades, onde eu passei por tribulações, onde tempestades me cercaram. Com certeza, se eu perguntasse para cada um de vocês, eu obteria as mais variadas respostas. Para uns, 2021 foi um ano bom, para outros, nem tanto. Mas eu ouso fazer uma pergunta, uma segunda pergunta, que essa sim é mais importante, muito mais importante do que a primeira. Como foi o ano de 2021 meu com Jesus?
Como que eu passei o ano de 2021 com Jesus? Eu permiti que Jesus passasse ao meu lado, andando junto comigo, trilhando os meus passos, me amparando nas tribulações? Ou muitas vezes no ano de 2021 eu deixei Jesus de lado. Eu disse: Senhor, fica aí que essa parte quem vai guiar sou eu. No barco da vida, eu quero que tu seja o comandante nessa parte, mas na outra parte, me deixa ser o comandante. Como foi o meu ano de 2021 com Jesus? Mateus 14, 22 nos diz, mas antes, o Haroldo já orou, mas vamos orar mais uma vez. Querido Deus, neste momento a tua palavra será aberta, será estudada. Nós estamos aqui sedentos por aprendermos sobre o pão da vida. Nós estamos aqui ansiosos por aprendermos lições, ensinamentos, palavras, vindas diretamente do teu trono da graça. Que Deus Espírito Santo, mais uma vez, possa falar às nossas mentes e principalmente aos nossos corações. Muitas vezes, Senhor, não é a mensagem que nós queremos ouvir, mas é a mensagem que nós precisamos receber. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que as nossas mentes estejam atentas e que nós possamos ser praticantes dos teus ensinamentos. É o que rogamos e pedimos, desde já agradecendo, por Jesus. Amém. Mateus 14, 22 começa assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Neste episódio, queridos, Jesus então manda os discípulos irem à sua frente, e ele ficou despedindo as multidões. O verso 22 nos diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus se importa com os seres humanos. Cada pessoa é importante para Jesus. Você que está me assistindo não tem o direito de dizer que você não vale nada, pois você vale muito. Você vale o precioso sangue de Jesus. Jesus veio a este mundo por cada um de nós. E ele demonstra o seu amor, o seu interesse, porque depois da pregação, ele manda os discípulos irem adiante, mas ele fica despedindo as multidões, se interessando por cada pessoa que estava reunida ali, para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. Queridos, não nos sintamos perdidos em meio à multidão. Uma vez eu ouvi uma frase de uma senhora que me disse assim: eu me sinto uma ninguém, eu me sinto uma pessoa perdida em meio a este mundo.
As multidões passam por mim e ninguém se preocupa comigo. Tenha a certeza, Jesus se importa conosco. Jesus se preocupa com cada um de nós. Ninguém está perdido em meio à multidão para o Senhor Jesus. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E Ele quer fazer parte da nossa vida. Mas para isso, queridos, a gente precisa deixar que Jesus se aproxime de nós. A multidão deixou Jesus se aproximar. E assim como a multidão deixou, nós também precisamos deixar que Jesus se aproxime de nós. E depois de confortar a multidão, depois de se importar com as pessoas, depois de despedi-los, Jesus não foi ainda se encontrar com seus discípulos, ainda não, porque Jesus, além de se importar com as pessoas, ele tinha um outro hábito, uma outra prática que ele desempenhava aqui neste mundo. O verso 23 nos diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus tinha uma íntima comunhão com Deus Pai. E nós? Nós temos uma íntima comunhão com o nosso Deus? Como é o nosso relacionamento com Jesus? Como foi o nosso ano de 2021 com Jesus? Jesus ocupou uma boa parte do nosso tempo? Nós usamos uma boa parte das nossas 24 horas do dia para realizarmos as obras que Jesus espera de cada um de nós? Nós dedicamos o tempo que Deus merece que seja dedicado a Ele? Jesus, queridos, é o nosso exemplo em todas as coisas. E no verso 23, Jesus é o nosso exemplo na comunhão. Jesus tinha uma estreita comunhão com o Pai. Jesus dedicava horas do seu dia para estar conversando com o Pai. Jesus colocava os seus projetos, os seus sonhos nas mãos de Deus. Eles tinham um íntimo relacionamento. Como é o seu relacionamento? Como é o meu relacionamento com o nosso Deus? Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam sozinhos no barco. E quando eles estavam navegando, eles foram surpreendidos por uma tempestade. E queridos, não nos enganemos, eles eram pessoas experientes, acostumadas a lidar com tempestades. Eles eram marinheiros, eles eram pescadores, eles tinham habilidade que muitos de nós hoje não temos em lidar com tempestade em alto mar. Mas a tempestade estava severa. A tempestade estava assolando, açoitando o barco deles. Eles já tinham usado todos os seus conhecimentos, já tinham feito de tudo para conseguirem navegar em meio à tempestade, mas não estavam conseguindo. Estavam sendo derrotados pela tribulação que estava diante deles. Será que no ano de 2021 nós fomos açoitados por uma tribulação que a gente acha que nos venceu? Será que em 2021 nós enfrentamos problemas, dificuldades, que nós usamos todos os nossos meios, empreendemos todos os nossos recursos, mas infelizmente não conseguimos resolver? Os discípulos tentaram de tudo, mas eles estavam sozinhos no barco. O verso 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam sozinhos no barco, enfrentando a tempestade.
Jesus não estava com eles naquele momento. Será que em algum momento da nossa vida nós sentimos que Jesus não estava presente conosco no nosso barco? Será que na jornada da vida a nossa tempestade era tão forte que nós sentimos que Jesus não estava presente? Ou será que nós deixamos Jesus despedindo as multidões do outro lado da margem e resolvemos guiar o nosso barco, o barco da nossa vida, sem convidar Jesus para estar conosco? Queridos, Jesus nos dotou com uma faculdade chamada livre-arbítrio. Ele não vai invadir a nossa vida, não. Ele vai entrar na nossa vida se nós convidarmos Ele para entrar. Jesus quer ser o nosso comandante. Jesus quer ser o nosso guia rumo à outra margem deste mundo. Jesus quer nos levar até a Canaã celestial. Mas Ele, para isso, precisa do nosso convite. Ele não vai invadir. Ele não vai se intrometer. Ele espera que nós o convidemos para sermos o nosso comandante. Eu e você temos convidado Jesus para ser o guia das nossas vidas? Ou muitas vezes nós temos conduzido o barco sozinhos, nós sendo os comandantes e deixando Jesus de lado? Como eu estou conduzindo o barco da minha vida? Com Jesus como meu comandante ou como Jesus distante de mim na outra margem? Mas quando os recursos, queridos, já tinham se esgotado, a Bíblia nos diz que, no verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os judeus, eles dividiam o tempo em vigílias. Para quem não sabe, eu anotei aqui, a primeira vigília, ela começava às 6 da manhã, não, às 18 horas e até às 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite, começava às 4 horas da manhã e ia até às 6 horas. E nesse interstício, Jesus apareceu. E queridos, eu sempre pensei que o mais escuro da noite fosse a meia-noite. Mas não. Isso não é a Bíblia que diz, mas a astronomia nos diz que a noite mais escura é o período compreendido antes do sol despontar. Ou seja, é o período compreendido entre as 4 e 6 da manhã. Ou seja, Jesus apareceu no momento mais escuro que os discípulos estavam enfrentando. Depois que os recursos já tinham se esgotado, depois que os meios haviam sido todo empregados, Jesus apareceu. Quando eles já tinham desistido, quando eles estavam esperando simplesmente naufragarem, simplesmente afundarem, neste momento Jesus aparece. E queridos, como é bom quando a gente sente a presença de Jesus. Como é bom quando na quarta vigília da noite da nossa vida, quando no momento mais escuro, quando no momento mais tenebroso, Jesus aparece para nos amparar. E neste momento, Jesus apareceu. Só que os discípulos estavam tão atemorizados, estavam com tanto medo, que eles não reconheceram a presença de Jesus. O verso 26 nos diz, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Muitas vezes o nosso medo, o nosso pânico é tão grande, que Jesus está conosco, Jesus está ao nosso lado, Jesus aparece, mas nós não sentimos a presença do Mestre. Porque nós estamos dando mais importância à tempestade que nos assola,
do que a presença do nosso Deus para nos amparar. E queridos, os discípulos ficaram com medo de Jesus, não reconheceram Jesus. E Jesus, no verso 27, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa é a mensagem que Jesus fala para cada um de nós nesta noite. Filho, filha, tu está enfrentando essa tempestade na tua vida. 2021 não foi um ano bom para você, mas não temas, eu sou contigo. Eu estou aqui, na tua quarta vigília da noite, eu estou aqui para te amparar, para te ajudar. Não temas, não temas. Mas Pedro, o bom e velho Pedro, no verso 28 disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Muitas vezes Jesus se revela para nós, Jesus se manifesta, mas nós ousamos duvidar do Mestre. Jesus tem nos abençoado ricamente, Jesus tem atuado na nossa vida, mas nós muitas vezes duvidamos de que Deus tem atuado. Nós muitas vezes não enxergamos a presença de Jesus, porque nós tendemos mais a olhar para a tempestade de que nos assola do que para o nosso Deus que nos conforta. Mas Jesus, que bom que Deus não vê como vê o homem, queridos. Porque Jesus, em nenhum momento, ele recriminou Pedro. Ele disse: Pedro, vem. E Pedro, então, descendo, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus não nos julga pela nossa falta de fé. Jesus nos diz: filho, filha, eu estou contigo. Se tu não acredita, vem e vê. Olha para mim, olha as bênçãos que eu já fiz na tua vida. E Pedro foi ter com Jesus. E queridos, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou por sobre as águas. Por quê? Porque Pedro tinha poderes especiais? Não, mas porque Jesus permitia que ele fizesse esse feito. O autor da gravidade permitia que Pedro burlasse a lei da gravidade que ele criou. E quando Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele andava por sobre as águas. Mas de repente Pedro novamente se preocupou mais com a tempestade que estava ao seu redor do que com Jesus. E o verso 30 nos diz: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Queridos, nós muitas vezes olhamos para a força do vento. Nós muitas vezes olhamos para a tempestade, para o mal que nos aflige e tiramos os olhos de Jesus. Ao invés dos nossos olhos estarem fitos no Mestre, nós nos preocupamos mais com os problemas e com as dificuldades pelas quais passamos. Mas mesmo Pedro tendo tirado os olhos de Jesus, quando Pedro estava afundando, ele novamente volta os olhos para Jesus e pede: Senhor, por favor, salva-me. Eu preciso de ti. E Jesus, o que disse para Pedro? Jesus disse: olha, Pedro, tu teve a tua chance, agora te vira aí. Não, Deus não vê, Deus não julga como julga o homem, Deus não faz como faz o homem. O verso 31 nos diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não se importa com as nossas falhas, Jesus não se importa com as nossas imperfeições. Quando nós voltamos os olhos para Ele, Ele estica a mão para nós e nos salva. Ele ergue o seu braço maravilhoso e nos ergue novamente. Mas para isso, queridos, nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos estar firmes com Jesus, porque Jesus vai respeitar a nossa vontade. Se em algum momento da nossa vida nós dissermos para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero comandar o barco da minha vida, tu fica de lado. Jesus vai ficar triste? Vai, mas Jesus vai respeitar.
a nossa vontade. Mas então, o verso 32 nos diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, observemos uma coisa. A tempestade não passou quando Jesus apareceu. Não. Jesus apareceu para os discípulos. Jesus se manifestou. Mas ele não dissipou a tempestade continuou. Mas Jesus estava ao lado deles, enfrentando com eles a tempestade. Segundo ponto, Jesus estava junto com eles. Em um momento da jornada, Pedro tirou os olhos de Jesus. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a mergulhar. E Jesus estava ali. Queridos, neste mundo, Jesus não nos prometeu que nós não teríamos problemas, que nós não passaríamos por tempestade. Não foi isso que ele nos prometeu. O que ele nos prometeu está em João 16:33, que é o último texto que eu convido os irmãos para lermos juntos. Palavras do próprio Jesus, quando diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus quer nos dar a sua paz. Em meio à guerra, em meio a conflitos, em meio a tribulações, Jesus nos oferece a sua paz. E ele continua nos advertindo e nos alertando. No mundo passais por aflições. Jesus está dizendo, neste mundo nós passaremos por aflições. Nós enfrentaremos dificuldades. Mas ele põe um mas. E sempre quando Jesus põe um mas, a gente pode se alegrar. Porque são palavras confortadoras. Palavras que nos mostram que Jesus está conosco. E o mas de Jesus é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Esta é a mensagem de Jesus para nós. O ano de 2022, dentro de mais alguns dias, vai se iniciar. O nosso relacionamento com Jesus em 2021 vai ficar no passado. Mas eu encerro a mensagem fazendo uma terceira pergunta para mim e para os irmãos nesta noite. Como que eu vou passar o meu 2022 com Jesus? Eu vou convidar Jesus para estar comigo no barco da minha vida? Ou eu vou deixar Jesus despedindo as multidões do outro lado da margem e vou eu ser o comandante do meu barco? Eu vou convidar Jesus para estar comigo durante todos os momentos? Eu vou estreitar a minha comunhão com Deus? Eu vou passar mais tempo com Ele, em comunhão, em oração, em estudo da sua palavra, em recapitulação da lição da escola sabatina, em estudo do Espírito de profecia? Eu vou passar mais tempo com Jesus? Ou eu vou deixar Jesus de lado e vou viver a minha vida conforme eu bem entender? Queridos, Jesus quer fazer parte do barco da nossa vida, mas Ele só vai fazer parte do nosso barco se nós convidarmos Ele para entrar no nosso barco. E Jesus só vai ser o comandante se nós entregarmos a direção do nosso barco para que Ele seja o nosso comandante. Que em 2022, Jesus possa ser o comandante da minha e da sua vida. Que em 2022, nós possamos estreitar os nossos laços com o Senhor Jesus. Que nós possamos passar mais tempo em comunhão, mais tempo em relacionamento com Jesus. E que em virtude disso, nós possamos irradiar o bom perfume de Cristo. Que onde houver contenda, que eu possa ser um instrumento para trazer a paz. Que onde houver dissensão, eu possa trazer a união. Que onde houver ódio, eu possa trazer amor. E todos esses sentimentos só vão estar em mim
se eu estiver com a fonte do amor, com a fonte de todos esses sentimentos bons, que é o Senhor Jesus. Que Jesus faça parte da minha e da sua vida, e que dentro em breve Ele possa nos conduzir para a outra margem, que é a Canaã celestial, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto e nem dor, onde a tempestade não vai mais nos assolar, onde nós passaremos a eternidade ao lado do Senhor Jesus e ao lado dos nossos queridos. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós nesta noite. Eu convido os irmãos para entoarmos o hino de número 379. Mestre, o mar se revolta. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos
vem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Se você puder, curve a sua fronte para conversarmos com o nosso Deus. Pai de amor infinito, nós queremos, Senhor, nós clamamos que Tu seja o comandante do barco da nossa vida. Que em 2022 e durante todos os anos que neste mundo estivermos, Tu seja o nosso guia. Que tudo que venhamos a fazer, tudo que venhamos a falar, possa estar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Que as nossas atitudes, palavras, possam exalar o Teu bom perfume. Que não venhamos com as nossas atitudes Te desonrar e manchar o Teu santo e imaculado nome. Querido Deus, que as tempestades desta vida, pelas quais passamos e eventualmente ainda iremos passar, não nos façam desviar os nossos olhos de Ti. Que em meio à tribulação, em meio a contendas, nós possamos manter os nossos olhos firmes em Ti. Que nós possamos enxergar que em meio a todo este mal, Tu estás presente conosco. Tu estás nos amparando, Tu estás nos auxiliando. E que se for preciso, Senhor, Tu vai nos pegar no colo até a onda passar. Pai amado, que a Tua vontade, que os Teus sonhos e planos possam se concretizar na vida de cada um de nós. Que nós possamos sonhar, que nós possamos planejar o que faremos em 2022. Mas que, em primeiro de tudo, nós possamos colocar esses planos e sonhos nas Tuas mãos. E que o Teu sonho seja o nosso maior sonho, que é dentro em breve estarmos morando eternamente contigo nas mansões celestiais. Que nós possamos, Senhor, estarmos preparados, firmes, alicerçados na grande rocha que é Cristo Jesus. Que os nossos momentos contigo possam se aperfeiçoar, que nós tenhamos mais tempo para Ti e menos tempo para as coisas do mundo. É o que pedimos e desde já Te agradecendo pelo santo, maravilhoso e perfeito nome que é o nome do Senhor Jesus. Amém. E esse, queridos, foi o culto desta noite. Nós agradecemos a conexão de todos e convidamos para na próxima quarta, a partir das 19h30, que vocês possam estar conectados conosco. E não somente vocês, mas que vocês compartilhem a nossa transmissão. Compartilhem o amor e a esperança de Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.